A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos estudos da revista da Escola Bíblica Dominical, Lições para Adultos da editora CPAD. Estamos estudando aí o quarto trimestre deste ano de 2024. Estamos nesse último trimestre do ano 2024 estudando uma série de lições falando sobre as promessas de Deus. No sumário traz aqui também um acréscimo, né? Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Estamos estudando sobre as promessas de Deus, lições comentadas pelo pastor Elinaldo Renovato. Já estamos aqui na terceira lição desse trimestre. Na primeira lição, estudamos sobre as promessas de Deus, uma lição introdutória. Na lição passada, nós estudamos sobre as promessas de Deus para o povo de Israel, uma lição que foi muito interessante e até veio a calhar com a realidade que estamos vivendo hoje no mundo, né? As mudanças geopolíticas do mundo. E a lição que vamos estudar agora, essa terceira lição, que estará sendo estudada no dia 20 de outubro nas nossas escolas bíblicas dominical, traz como título As promessas de Deus para a Igreja. As promessas de Deus para a Igreja. Este é o título desta terceira lição. Bom, como vocês estão observando, estamos aprendendo sobre as promessas de Deus com as suas variações. E vamos hoje aqui nos dedicar a compreender melhor as promessas de Deus voltada para o povo que é conhecido como a igreja, o corpo de Cristo, né? Aquele povo que foi restaurado, que foi salvo pelo sangue de Jesus. Então nós vamos compreender na lição de hoje as promessas que Deus fez para este povo, que é a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, vai ser uma lição muito interessante para nós estudarmos, porque quando a gente fala sobre as promessas da igreja, nós precisamos, evidentemente, compreender também o papel da igreja. Nós, estudando este assunto, vamos perceber que as promessas que Deus fez à igreja está muito relacionada também com a missão da igreja, o papel, a razão da existência da igreja. Para nós compreendermos as promessas de Deus, precisamos também entender o porquê da existência da igreja. Que sentido tem a existência da igreja? Por que existe a igreja? Qual é o papel, a missão que Deus designou para este povo chamado igreja? Do termo, o termo igreja vem do grego ecclesias ou eclesia, que significa chamados para fora. Igreja é isso, igreja é um povo que foi chamado para fora do quê? Do mundo, para fora do sistema mundano. A igreja é um povo que foi chamado do sistema mundano, foi chamado desse mundo de trevas, de dor, de aflições, para viver uma vida tutelada, guiada, dirigida pelo Senhor. Nós fomos chamados do mundo podre, perdido, para se tornar um povo santo, zeloso de boas obras, que, na verdade, tem como cabeça Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Estamos diretamente ligados, entrelaçados, estamos ligados em Cristo, né? E fazemos parte de um projeto, de um plano que o Senhor estabeleceu. Então, é importante que a gente compreenda a razão da existência da igreja, justamente para que fique claro para nós qual foi o propósito de Deus, né, para que a igreja viesse a existir, e nós vamos entender assim o que ele prometeu para a igreja. Quais são as promessas que Deus fez a esse povo chamado igreja? Promessas que muitas delas já se cumprem nos dias atuais e que nos serve de penhor, de garantia para
o cumprimento das promessas futuras. Nós, pentecostais, defendemos a contemporaneidade das promessas de Deus sobre a igreja. E vocês vão entender o que eu quero dizer aqui quando nós lermos os textos bíblicos desta lição, que tratam das promessas que Jesus fez à sua igreja. Nós vamos observar que existem promessas que Jesus fez que estão se cumprindo no dia a dia da igreja hoje, estão se concretizando na igreja hoje, elas estão patentes na vida da igreja, e essas promessas, que nós chamamos de contemporâneas, que estão acontecendo hoje na vida da igreja, ao mesmo tempo elas nos dão a certeza, a garantia, elas nos servem de penhor, para que nós tenhamos segurança, garantia, de fato, confiança de que as promessas futuras também terão seu cumprimento. Ou seja, se hoje, no dia a dia da igreja, estamos vivenciando o cumprimento de promessas do Senhor Jesus para a sua igreja, isso é um sinal claro de que, assim como hoje ele cumpre a sua palavra na vida da igreja, certamente ele vai cumprir as promessas que ele fez para o futuro da igreja. Tá certo? Vocês vão compreender tudo isso com mais clareza quando adentrarmos aqui ao assunto desta lição. As promessas de Deus para a igreja. Bom, o nosso texto áureo nos diz da seguinte maneira: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. O que é que nós temos aqui nesse texto? Jesus revelando aos seus discípulos a estrutura da igreja, o perfil que a igreja tem. Jesus revela aqui aos seus discípulos que ele está fundando a igreja, e ele traz aqui um detalhe importante. Jesus diz aqui que ele é a pedra principal, ele é o fundamento da igreja. Ele traz aqui uma revelação muito interessante. Ele conversando aqui com os discípulos e direcionando diretamente a Pedro, né, que estava aqui fazendo indagações ao Senhor Jesus e declarações importantes. Nós encontramos aqui o Senhor Jesus dizendo para Pedro: olha, Pedro, tu és Pedro, ou seja, um fragmento de pedra, porque a palavra Pedro no grego é Petros, fragmento de pedra. Mas aí Jesus diz: tu és Pedro, ou seja, você faz parte de um projeto, você faz parte de um plano, você é um fragmento, é uma pedrinha dentro desse projeto. Mas sobre esta pedra, aí nós temos aqui no português uma expressão muito interessante, o pronome esta aqui está se referindo a ele, a Jesus. Se Jesus estivesse se referindo a Pedro, ele falaria essa pedra, né? Mas ele fala esta pedra, sobre esta pedra, ou seja, Jesus falando de si mesmo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Jesus está dizendo aqui que Pedro, como fragmento de pedra, ele terá participação nesse projeto, mas o grande fundamento desse projeto é o próprio Senhor Jesus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, o que Jesus nos traz aqui nesse versículo? Mateus capítulo 16, versículo 18. Ele nos traz uma revelação de que a igreja é um povo que estará fundamentado, ou está fundamentado em Jesus. O fundamento da igreja é Jesus. Ou seja, tudo que a igreja prega, tudo que a igreja vive, tudo que a igreja sente, deve estar centralizado em Jesus. Jesus é o fundamento. Jesus é a base. Jesus, ele é a estrutura. Jesus, ele é a sustentação da igreja. E é por isso que na sequência do versículo nós temos aqui uma promessa, uma garantia que Jesus traz.
para a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Quando Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja, Jesus está dizendo o seguinte: o mal, a iniquidade, a corrupção, a vaidade, toda a prática pecaminosa, todos os tipos de pecados não prevalecerão contra a igreja. É muito importante que a gente entenda que Jesus aqui não está falando de instituição, não está falando de igreja no sentido físico, não está falando de instituição ou de denominação. Jesus está falando do corpo místico. Jesus está falando aqui da igreja invisível, que está espalhada por toda parte da terra. A igreja que é composta de crentes de todas as épocas, porque em todos os tempos da história da vida cristã, da história do cristianismo, sempre teve pessoas que foram fiéis a Deus, que foram fiéis ao Senhor Jesus. E muitas vezes lutaram contra o sistema religioso que foi implantado, lutou contra o sistema perverso que muitas vezes tomou conta, né, de grupos, de movimentos, e esses foram fiéis contra tudo, contra todos, por amor ao Senhor Jesus Cristo. Todos nós sabemos que existem grupos que tomam para si a ideia de que são exclusivos, né? São eles que têm a salvação, que fora deles não há salvação. A igreja, ela não salva. A igreja não tem poder de salvar. A igreja, ela é a agência divina. A agência que foi preparada e capacitada por Deus para pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos as denominações, né, e elas são muito importantes. Eu, por exemplo, sou da Assembleia de Deus e tenho orgulho de ser da Assembleia de Deus, e me sinto muito bem na Assembleia de Deus, né, mas não é a Assembleia de Deus que salva. A minha igreja não é melhor do que as outras. Eu tenho satisfação e prazer de ser da Assembleia de Deus e não me sinto na necessidade de procurar nenhuma outra denominação, porque eu estou satisfeito onde eu estou, onde eu aprendi a palavra, onde aprendi a doutrina, onde aprendi o ensinamento. Eu estou muito bem, satisfeito. Só que a minha igreja não salva. Eu não posso entender que a minha denominação, a instituição, é que salva. A instituição, ela segue fundamentos, ela segue o ensinamento que tem como a base doutrinária o ensinamento dado pelo Senhor Jesus. Ou seja, toda denominação, ela tem que estar embasada em Jesus, porque nenhuma denominação salva. Agora, quando Jesus traz aqui que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus não está falando de denominação, Jesus está falando da sua igreja, do corpo de Cristo, dos crentes interdenominacionais que fazem parte de denominação X, Y, não importa, mas são fiéis. Estão vivendo a sua vida cristã fundamentados na palavra do Senhor. Não estão depositando sua salvação na denominação que faz parte, mas têm consciência de que são salvos pela fé, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E estão servindo a Deus em uma denominação, sendo pastoreados, sendo doutrinados, e servindo a Deus ali, mas conscientes de que a salvação foi adquirida através do Senhor Jesus, porque a igreja que prevalece contra as portas do inferno é esse povo que vai morar no céu, que crê em Jesus como único e suficiente Salvador. Crentes que estão nas denominações X, Y e estão servindo a Deus,
mas conscientes de que são salvos pelo sangue do Senhor Jesus, são remidos e lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Por que eu estou explicando isso tudo aqui, irmãos? Para que vocês entendam que as denominações, elas têm muitas vezes as suas falhas. A instituição ela é falha porque ela é composta de seres humanos. As instituições têm falhas. Se comete erros porque elas são compostas de seres humanos. As instituições, elas são estabelecidas de acordo com as normas, com as regras institucionais de cada país. As igrejas seguem regras institucionais, ela tem o seu próprio estatuto, o seu regimento, e elas vivem de alguma forma regidas por normas. Mas a igreja que vai morar no céu, ela está além de tudo isso. Eu quero dizer o seguinte: é possível que uma denominação cometa erros, cometa falhas? É possível, é possível. Nós temos aí o exemplo da Igreja Católica, que a partir do momento que foi absorvendo a idolatria, o culto aos anjos, homenagens, cultos aos mortos, a Igreja Católica ela se afastou do embasamento bíblico e a tradição passou a ganhar força, ganhar peso para a Igreja Católica como as Escrituras, de maneira que muitas vezes o catolicismo ele se baseia mais na tradição do que às vezes até nas próprias Escrituras sagradas, porque muitas das doutrinas, dos dogmas católicos têm embasamento nas tradições. E isso é uma realidade, não estou fazendo uma crítica aqui, eu estou trazendo uma constatação. Mas, embora o catolicismo tenha sido dominante como a religião que representava o cristianismo ao longo dos séculos, e isso aconteceu com mais força ainda na Idade Média, apesar de tudo isso, sempre existiu grupos, pessoas que não se sujeitaram ao sistema, que não aceitaram esse sistema e optaram por permanecer fiéis às Escrituras Sagradas, até que a Reforma Protestante estourou, e estourando a Reforma Protestante no século XVI, abriu-se espaço aí para que os grupos se apresentassem como denominações e contestando de forma aberta os dogmas que surgiram no cristianismo medieval e que, na verdade, nos afastava dos embasamentos bíblicos, dos fundamentos, ou do grande fundamento que era o Senhor Jesus. Eu espero que eu tenha conseguido aí explicar para vocês que quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não está se referindo a uma igreja denominação, mas se referindo à igreja do Senhor Jesus, que é formada por crentes salvos, remidos e lavados pelo sangue de Jesus, de todos os tempos, de todas as épocas, e que não se sujeitaram muitas vezes a uma pressão de dogmas, e não se sujeitaram a uma pressão de denominação religiosa, mas procuraram fundamentar a sua vida cristã na palavra do Senhor. Eu espero que vocês estejam compreendendo que todos nós temos que estar em uma denominação sendo pastoreada por alguém. Nós devemos buscar congregar e estar em um lugar onde alcançamos com mais clareza o entendimento sobre os fundamentos da palavra do Senhor, onde Cristo de fato seja a pedra de esquina, a pedra fundamental, onde Cristo seja a razão da nossa salvação, e não os nossos méritos, as nossas práticas, ou até ações de outros que não seja Jesus. Só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus leva o homem para o céu, só Jesus transforma, só Jesus restaura o homem, e isso tudo são ensinamentos importantes que nos ajudam a compreender
que a igreja que vai prevalecer contra as portas do inferno é a igreja espiritual, corpo de Cristo, a igreja invisível, os crentes de todas as partes que permanecem fiéis ao Senhor Jesus e não abrem mão de Cristo como fundamento da sua vida cristã e da salvação. Tá certo, irmãos? Bom, então Jesus diz aqui em Mateus capítulo 16, versículo 18, que essa igreja espiritual, o corpo de Cristo, não vai sucumbir diante das investidas do inferno, diante das investidas do mal contra a igreja. A igreja vai prevalecer, a igreja vai suportar, a igreja vai vencer as perseguições, independentemente de como virá a perseguição. E isso aqui é uma promessa de Deus. Isso aqui é uma promessa do Senhor Jesus para a igreja. A igreja, ela está fundamentada em Cristo, e estando fundamentada em Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá certo? A verdade prática diz: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. Então, aqui na verdade prática, nós temos algumas das promessas que são transmitidas para a igreja. As promessas de Deus para a igreja são gloriosas, e aí temos promessa de vida eterna, promessas de poder e glorificação final do corpo. São algumas das promessas que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Tá certo? Bom, as promessas que Jesus fez para a sua igreja, as promessas que o Senhor deixou para a sua igreja, nos dão, irmãos, uma ideia do quanto a igreja ela é amada pelo Senhor, do quanto a igreja ela é importante para o Senhor Jesus. A igreja tem um valor extraordinário para Deus. E isso fica retratado no teor, na qualidade, no perfil, no tipo, nas características das promessas que Deus estabeleceu para a igreja. Quando nós olhamos o que Deus promete dar à igreja no futuro, nós temos uma ideia do quanto a igreja ela é amada. Quando nós olhamos as promessas que Deus já tem cumprido na igreja no seu dia a dia, podemos observar aí, podemos ter uma ideia do quanto a igreja ela é importante e ela é amada pelo Senhor. Tá certo? Bom, vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 28, versículo 18 até o versículo 20. Marcos capítulo 16, versículos 15 até o 18. Atos capítulo 1, versículo 6 até o versículo 8. Então vamos lá. Primeiro Mateus capítulo 28, versículos 18 até o 20, diz assim: E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que é que nós temos aqui nesse texto? Temos o Senhor Jesus dando seus últimos ensinamentos aos discípulos e deixando bem claro para os discípulos a missão da igreja. Qual o papel que a igreja deve desempenhar no mundo. Então Jesus diz aqui, ide ensinai todas as nações. Então Jesus deixa bem claro aqui que a igreja tem a missão de ensinar a sua doutrina a todas as nações, independentemente da cultura, da língua. Todas as nações deveriam ser alcançadas pelo ensinamento do Senhor Jesus. E Jesus ensina que, além de transmitir o conhecimento, deveriam ser batizados, ou seja, deveriam ser transformados em discípulos, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no versículo 20, Jesus diz que os discípulos deveriam ensinar a todos, a guardar as coisas que ele já havia mandado. E aí tem uma garantia, aí tem uma promessa que se cumpre no dia a dia da igreja. Eis que eu estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Jesus está dando garantia à igreja de que ela, cumprindo a sua missão, terá a companhia, a cooperação do próprio Senhor Jesus. Jesus está dizendo que não vai abandonar o seu povo. Jesus não vai abandonar. Jesus não está dizendo que não vai ter luta. Jesus não está dizendo que os crentes não vão ser martirizados. Jesus não está dizendo que os crentes não vão sofrer perseguição. Ele está dizendo que vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ele vai passar conosco por todas as situações, seja boas ou ruins, seja no momento de refrigério ou de perseguição, mas o Senhor estará sempre conosco. Essa é uma promessa que o Senhor Jesus deixa para a sua igreja. Ele não abandona, ele não deixa de lado, ele não vai deixar a igreja em segundo plano. Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 até o 18, que é o segundo texto aqui da leitura bíblica em classe, temos um ensinamento semelhante, mas Jesus destacando outros pontos importantes. Mesmo Jesus ensinando. Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mais ou menos a mesma coisa que está em Mateus. Versículo 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aqui nós encontramos Jesus trazendo a promessa de vida eterna para aqueles que creem, para aqueles que acreditam, para aqueles que passam a fazer parte da igreja espiritual, da igreja de Cristo, para aqueles que passam a ser discípulos de Cristo. Eles vão alcançar a vida eterna. Quem crê e for batizado será salvo. Mas também diz que quem não crê, quem não aceitar, quem não se sujeitar, quem não se submeter, quem não aceitar, vai ser condenado. Versículo 17. Aí nós temos uma promessa. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aí eu tenho que defender o que nós, por exemplo, assembleanos, pentecostais, pregamos. Quando nós pregamos aqui um evangelho pentecostal de batismo com o Espírito Santo, quando pregamos o evangelho de milagres, pregamos porque o próprio Jesus disse que esses sinais seguirão os que crerem. É claro que nós não somos a favor da exploração disso aqui como um meio comercial, como infelizmente alguns fazem. Às vezes alguns pastores e até algumas igrejas isoladamente propagam os milagres como se fossem um meio comercial. Propagam na intenção de promover muitas vezes o nome da igreja e acaba promovendo até à frente do próprio nome de Cristo. Não é para isso que os milagres existem, mas o Senhor Jesus garantiu que esses sinais seguirão aqueles que crerem. Então, nós pentecostais que pregamos o evangelho com curas, com milagres, batismo com o Espírito Santo, com manifestação dos dons espirituais, nós não inventamos isso. Nós pregamos o que o Senhor Jesus nos deixou. Jesus disse que esses sinais seguirão os que crerem. Ora, se eu creio, isso está disponível para mim. Isso está disponível para mim. Eu tenho a liberdade de usufruir desses direitos que me foi dado pelo próprio Senhor Jesus. Está aqui. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então eu creio na contemporaneidade desta mensagem, desse texto. Eu creio que hoje Jesus opera tudo isso no meio da igreja. Jesus opera isso nas nossas igrejas. Jesus opera isso no culto. Jesus opera isso através de um pastor, através de um obreiro, através de um crente. Eu creio nisso. Porque a minha e a sua Bíblia nos dá garantias de que o Senhor, Ele opera isso. Aqui temos uma promessa para hoje,
para os nossos dias. Não é uma promessa para o futuro, é para agora. Esses sinais seguirão os que crerem. Se eu creio, se eu tenho Jesus como o fundamento da minha vida espiritual, se Jesus é o meu Salvador e meu Senhor, se eu creio que Ele é o caminho, a verdade e a vida, se eu sigo a sua palavra, o seu ensinamento, no meu culto, na minha vida cristã, no meu dia a dia, eu creio que esses milagres vão acontecer. Porque o Senhor Jesus me dá esse respaldo. E se eu creio, vai acontecer. Se eu creio, eu vou ver. Eu vou ver pessoas serem libertas de demônios. Eu vou ver pessoas falando novas línguas. Eu vou ver pessoas sendo curadas. Eu vou ver pessoas alcançando milagres extraordinários. Não para divulgar o nome da igreja, não para propagar o nome de um pastor, não para colocar o nome de um pastor como um semideus. Não, porque todos são vasos, todos são instrumentos. Todos nós estamos a serviço do Senhor. Mas o nome que será glorificado é o nome de Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor que opera o milagre. Ele é o Senhor que está no meio da igreja. Ele garantiu que estaria no meio do seu povo. E Ele nos garante pela sua palavra que esses sinais seguirão a todos que creem nele. Todos que acreditam na sua palavra. Tá certo? E nós temos Atos capítulo 1, versículo 6 até o 8, que é um texto também semelhante a Mateus capítulo 28 e também a Marcos capítulo 16, onde também o Senhor Jesus, dando os seus últimos ensinamentos aos discípulos, diz: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então aqui é um texto semelhante aos outros, né? Tem uma mensagem aqui semelhante. Jesus diz aos discípulos aqui que eles deveriam esperar em Jerusalém, porque eles receberiam a virtude do Espírito Santo. Que virtude é essa? Poder, a graça, a unção. Eles já tinham recebido o Espírito Santo. Os discípulos já tinham o Espírito Santo. Nós temos passagens lá nos evangelhos onde Jesus, quando se apresentou aos discípulos, soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. Os discípulos já haviam recebido o Espírito Santo. Mas aqui nós estamos falando da virtude, do poder, da unção, da graça, que iria servir como uma força propulsora, uma força que iria alavancar a igreja, iria alavancar esses discípulos para cumprir a sua missão, que seria uma missão difícil, árdua, propagar o evangelho por toda a terra. A missão era uma missão difícil, mas que a igreja tem cumprido ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, sofrendo perseguições, sofrendo calúnias, sendo perseguidas de todas as formas, seja por autoridades religiosas como autoridades também políticas. A igreja, ela é perseguida ao longo dos tempos de várias formas, mas tem permanecido no seu propósito, tem permanecido no seu objetivo, alcançando almas por toda a face da terra. E as portas do inferno não têm prevalecido sobre ela. Por quê? Por quê? Porque recebeu a virtude do Espírito Santo, o poder, a graça, a força da presença do Espírito Santo, para não sucumbir diante das portas do inferno. E as portas do inferno não têm prevalecido contra a igreja. Mas a igreja tem permanecido fiel, tem vencido, tem superado as lutas, as dificuldades e tem resistido ao longo do tempo, porque lá no dia de Pentecoste desceu sobre os 120 irmãos que ali estavam o poder, a unção e a graça, que nunca mais
se afastou da igreja. Nunca mais. Sempre houve ao longo dos séculos, sempre houve alguém cheio do Espírito, cheio de poder, cheio de unção, que não se calou, que continuou pregando o Evangelho santo, puro, com coragem, com determinação, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque sempre houve alguém que não se encurvou, seja diante das forças do Império Romano, seja diante das forças religiosas, mas sempre houve alguém cheio do Espírito, que não se encurvou às perseguições, que não cedeu, que não se calou diante dos ataques, mas permaneceu firme no propósito de cumprir a missão que foi dada pelo Senhor e cumpriu isso com a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida e por isso resistiu. E hoje nós estamos aí pregando a palavra de Deus no século 21, em 2024, mas por quê? Porque lá atrás alguém recebeu, continuou transmitindo, não se calou, não se encurvou e continuou falando do amor de Deus, cheio de unção, cheio de graça, e isso tem chegado até a nós, e nós temos o dever, o compromisso de continuar levando essa mensagem à frente, até Jesus voltar. Pode ser que nós sejamos a última geração, pode ser que nós sejamos os últimos, mas não podemos nos calar. Precisamos continuar falando com coragem, com ousadia, com fervor, com unção, buscando o despertamento, o reavivamento, o avivamento daqueles que precisam ser avivados, buscando contagiar os que estão à nossa volta com esse evangelho de fogo, esse evangelho de fervor, mas precisamos seguir em frente até Jesus voltar, cumprindo assim a missão que foi dada à igreja, a missão que foi dada aos santos que fazem parte do corpo de Cristo. Bom, irmãos, nós temos aqui os nossos objetivos, desta lição. A lição tem 3 objetivos aqui. O primeiro objetivo é apresentar as promessas de Deus para a Igreja de Cristo. Segundo objetivo, pontuar o efeito das promessas divinas para a execução da grande comissão, missão da Igreja no mundo. E terceiro objetivo desta lição é conscientizar acerca das condições para vivenciar tais promessas. Nós temos uns dados aqui muito interessantes na revista do professor, que eu gostaria de compartilhar com vocês. O dado é o seguinte: segundo o último censo realizado no país em 2022, há aproximadamente 109 mil igrejas evangélicas de muitas denominações, ante cerca de 20 mil que havia em 2015. Apenas em 2019 foram abertas pelo menos 6.356 igrejas evangélicas, o que representa uma média de 17 por dia, com o predomínio das pentecostais. Sugerimos que você apresente esses dados propondo a reflexão. Então veja bem, esses dados que eu trouxe para vocês aqui estão falando sobre o crescimento estrondoso da igreja evangélica aqui no Brasil. Em 2022, nós temos aqui aproximadamente 109.500 igrejas evangélicas, ou seja, denominações das suas mais variadas, a grande maioria pentecostais no Brasil. Por que nós temos tantas denominações? Por que o evangelho está crescendo tanto no Brasil? Temos aqui uma média de 17 igrejas por dia surgindo no Brasil. Isso é bom ou ruim? Isso é ótimo. O evangelho está crescendo. O evangelho está expandindo. O evangelho está avançando. E isso é importante porque nós estamos conquistando a nossa nação para o Senhor Jesus. Sempre lembrando que denominação não salva ninguém. Quem salva é o Senhor Jesus. Jesus é o fundamento da nossa vida cristã. Ele que salva, Ele que liberta, Ele que cura, Ele que transforma, é Ele que leva para o céu. O surgimento das denominações é um sinal de que
o evangelho está expandindo, está crescendo. As instituições, que são as denominações, indicam um crescimento na nossa nação do evangelho e, claro, nós desejamos que isso continue até que a nossa nação seja, de fato, totalmente transformada pelo poder que há no nome do Senhor Jesus e seja uma nação salva. É isso que nós desejamos. Lembrando que não é a denominação que salva, mas quem salva é Jesus. O crescimento das denominações é uma indicação do crescimento do evangelho. Tá certo? Bom, nós temos aqui a nossa lição dividida em 3 tópicos. No primeiro tópico, nós temos a natureza da promessa de Deus para a igreja. Então, qual é a natureza da promessa de Deus para a igreja? Primeiro, a promessa de sinais sobrenaturais. Segundo, a promessa de revestimento de poder. Terceiro, promessas espirituais para uma instituição espiritual. Nós temos aqui a natureza das promessas de Deus para a igreja. Elas foram apresentadas aqui nesse tópico em 3 aspectos. A promessa de sinais sobrenaturais, portanto, a igreja deve crer na manifestação dos dons, na manifestação dos sinais, como uma prova de que Deus está atuando no meio da igreja. Um sinal da manifestação do poder do Espírito Santo na igreja. Temos aqui a promessa de revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, a manifestação dos dons espirituais. Então, tudo isso nos ajuda a compreender que o Espírito Santo ele tem atuado, ele tem trabalhado, ele tem agido na igreja. Ver uma pessoa ser curada, ver uma vida ser transformada, liberta do cigarro, da bebida, liberta de demônios, isso para nós é uma evidência clara do poder transformador, libertador, do poder do Espírito Santo de Deus agindo na vida da igreja, no nome do Senhor Jesus. Então, é muito importante para a igreja os sinais, a manifestação dos dons espirituais, esse mover sobrenatural é muito importante para que nós possamos visualizar aquilo que nós cremos pela fé, que temos na nossa fé, no nosso entendimento de fé. Os dons, a manifestação dos dons, as curas, os milagres, é a materialização daquilo que nós cremos, que é a presença do Senhor Jesus na vida da igreja. Tá certo? No segundo tópico, nós temos aqui as promessas de Deus para a igreja. Aí, quais são as promessas especificamente? Número 1, promessa de vida eterna. Essa é uma promessa futura, vida eterna. Número 2, promessa de poder. Essa é uma promessa para o nosso tempo. A manifestação do poder de Deus na igreja nos serve de penhor, de garantias. Quando eu vejo Jesus libertar alguém de demônios, eu estou vendo ali Jesus dizendo, eu estou convosco. E assim como eu estou cumprindo essa promessa de que iria libertar, de que iria usar vocês para transformar vidas, eu também vou cumprir a promessa de vida eterna. Quando eu vejo alguém batizado com o Espírito Santo falando em línguas, eu vejo ali Jesus dizendo, olha, eu estou no meio de vocês. E do mesmo jeito que eu estou cumprindo essa promessa, revestindo vocês de poder, eu vou cumprir a minha promessa de vida eterna. Então eu tenho aqui importantes aspectos das promessas de Deus. Eu tenho a promessa de vida eterna que é para o futuro. E eu creio que Deus vai cumprir essa palavra em nossas vidas, a vida eterna, e eu tenho como um dos penhores, uma das garantias, o fato de ver o Espírito Santo de Deus trabalhar no meio da igreja, realizando coisas sobrenaturais. É uma prova de que o Senhor continua com as suas promessas de pé e Ele vai cumprir as suas promessas futuras sobre nós. Então temos aqui a promessa de poder e temos a promessa da glorificação do nosso corpo, que é uma promessa futura também. Tá certo? Terceiro tópico da lição, nós temos condições para viver as promessas de Deus. É claro que as promessas, vamos colocar assim, que Deus concedeu à igreja, sob o ponto de vista divino, é irrevogável. Elas vão se cumprir.
ela é irrevogável. As promessas que Jesus fez para a sua igreja terão seu fiel cumprimento. A igreja vai morar no céu, a igreja vai experimentar esse processo de transformação e os corpos dos salvos serão transformados, glorificados. Isso é uma promessa que vai se cumprir. Agora, individualmente existem condições. Eu preciso me condicionar para que eu possa ter acesso, alcançar esta vitória. Porque, veja bem, irmãos, a igreja é um povo eleito. Mas estamos eleitos em Cristo. Se eu sair de Cristo, eu perco minha condição. Né? A igreja é um povo eleito? Claro que é. A igreja é um povo eleito, escolhido de Deus. Mas a Bíblia deixa muito claro que a minha eleição, ela está condicionada à minha permanência em Cristo, eleitos nele. Eu gosto às vezes de comparar a igreja, a minha vida cristã, a nossa vida cristã, de uma forma coletiva, a igreja, eu comparo a uma viagem de avião. Todos nós entramos no avião para ir para São Paulo, a ponte aérea Rio-São Paulo. Você entra no avião, o avião está destinado a chegar em São Paulo, nós vamos chegar em São Paulo. Você foi escolhido, você sentou na cadeira ali no avião, você faz parte de um grupo que está indo para São Paulo de avião. Mas se no meio da viagem você dá uma loucura lá e resolve pular do avião, você vai pular, vai morrer e o avião vai chegar no destino dele. O avião está destinado a chegar em São Paulo e ele vai chegar. Você, por livre e espontânea vontade, escolheu, resolveu pular do avião. O problema é seu, você vai arcar com as consequências da sua decisão. Então, eu sou um eleito em Cristo, mas a minha eleição está condicionada a isso, a permanecer em Cristo. A igreja é um povo eleito, eleito em Cristo. Enquanto estamos em Cristo, nós estamos garantidos. Se eu sair de Cristo, eu perco a minha condição. Olha o que nós temos aqui. As condições para viver as promessas de Deus. Primeiro, é preciso crer. Se eu não crer, eu não recebo. Se eu não creio, a Bíblia diz que tudo é possível que crê. Se creres, verás a glória de Deus. A Bíblia também diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu preciso crer. Outra condição individual minha, é preciso ser fiel. Eu preciso ser fiel. Eu preciso ser fiel. Eu não vou ser salvo pela minha obediência, vou ser salvo pela fé. Mas a fé produz boas obras, a fé produz obras. Obras. A fé me produz em mim uma vida de arrependimentos, de obediência a Deus. O fato de eu não obedecer é um sinal de que a minha fé foi minada. A minha salvação é pela fé. Mas se eu vivo uma vida de desobediência, se eu não sou fiel, eu estou indicando, sinalizando com isso, de que eu já não creio como antes. E, finalmente, é preciso obedecer a Deus. Então, eu tenho 3 condições para tomar posse individualmente das bênçãos de Deus. Eu preciso crer, preciso ser fiel e preciso obedecer a Deus. Tá certo? Bom, eu espero que esse comentário ajude vocês nesta lição. Que Deus abençoe os nossos queridos irmãos. Se você puder, compartilhe o nosso vídeo aí. Comente também. De repente pode ser que eu tenha colocado alguma coisa aqui que eu não tenha conseguido ser claro. Fique à vontade para você fazer o seu comentário lá e até fazer perguntas para que a gente possa juntos, crescer estudando esse assunto maravilhoso, as promessas de Deus. E nesse caso aqui, nesta lição, promessas de Deus para a igreja. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Boa aula nesse domingo.